70%, né, ou 75% dos funcionários parados, né? A gente tem dificuldades, como todos os campos, que a gente não consegue, mesmo tendo bastante gente parada, trazer esse pessoal para os eventos, né? A gente tem muitas pessoas que cada um tem uma maneira de analisar o movimento. Usa a sacanagem mesmo de querer ficar em casa para aproveitar e fazer bíblios, né? Infelizmente tem essas coisas, né? Mas a grande maioria, sim, colabora com a gente, tá ali nas atividades. Então, eu sempre falo, a gente tem que valorizar quem está fazendo, né? Se preocupar sim com os fura-greve, né? Porque realmente está parado no momento, né? Poderia aí dar aquela facilidade para a reitura soltar aquele documento dizendo que greve parcial na unidade. A gente faz isso, acontecer isso, né? Mas valorizar que está fazendo um trabalho, porque é nele que tem que depositar a força do movimento. Esses caras que estão falando greve tem que se impressionar e arrumar maneira de proibir de trabalhar, né? Acho que não dá para ficar. A gente fica. O Mauro está fazendo visita para cá, tentando conscientizar o cara, mas tem dinheiro aí, meu. É só com porrada mesmo. Difícil. E a gente está fazendo um trabalho assim mais intenso, mas e algumas propostas mais radicais para poder puxar esse pessoal para o movimento, né? Fechamos o protocolo algumas vezes, né? Porque fechou o protocolo, você para a parte da universidade. Aí tivemos problemas, foi até a polícia no campo por conta disso, uma briga diária, mas a gente conseguiu segurar o protocolo. Questão de trancar no portão, a gente não fizemos ainda, né? Porque primeiro porque não dá para fazer agora, porque o campo está esvaziado, porque a gente vai trancar só a gente mesmo, né? Fica esquisito, a gente vai lá, você fecha, mas não o pessoal do movimento, né? Porque o professor está de férias, não está de férias, vai trancar quem, né? E os fura-greve tem que ter uma informaçãozinha meio privilegiada, eles não vão trabalhar, né? Igual lá em Bauru, os diretores estão colaborando com eles, teve um dia que está liberando mais cedo, né? Não é por causa do jogo, não, gente. É para sacanear mesmo. Fazer um um movimento paralelo ao nosso. Você não quer participar, vocês são bonzinhos, não participam do movimento meu, então vamos liberar vocês vão embora e tudo bem, né? Então é isso aí. Isso, então. Vamos conversar com o diretor sobre essa questão do pessoal mais cedo, né? Vamos avisar eles que nós, o movimento não tem nada a ver com isso aí, ele tem que assumir isso aí. É uma coisa ilegal, né? Ele está fazendo isso, liberando a pessoa. O pessoal aceitou trabalhar, tem que trabalhar mais do que trabalhar normalmente. Já que é para furar greve, tem que trabalhar mesmo. Não aceita que eles fiquem em casa. Tem que trabalhar mesmo, quer trabalhar por todo mundo, então. Entendeu? Não é justo que a gente fique liberando e eles fiquem em casa tranquilos. Bauru, conclua, por favor. Tem a palestra do Petroviário, foi lá, muito bom também, pessoal. O pessoal que foi demitido lá, né, Renato? Tem uma palestra interessante. Acho que é interessante também quando tiver a unidade de vocês, tiver palestra, às vezes as pessoas de fora, tem pessoal que é novo no movimento, é bom que o cara vai querer uma certa consciência, né? Só isso aí, falou. Depois ainda está passando mais uma coisa. Profetagem de amanhã. Amanhã tem a profetagem, tem muita coisa para falar, gente. Tem profetagem amanhã na cidade, né, que vamos fazer. Vai ter uma palestra na parte da manhã, na parte da tarde, profetagem às 16 horas, que é o dia de negociação lá. Negociação não, que conversa aqui lá. Nós vai estar lá fazendo a profetagem, falando com a comunidade, explicando por que a universidade está parada, tá? Então vai ser legal. É isso. Tem mais coisa, mas não dá tempo. Obrigado, Bauru. Alguma coisa, pô. Nós pedimos agora um representante de Sorocaba e comentar que o pessoal de Franca acabou de chegar também, estão fazendo credenciamento ali e vão entrar na hora. Então, Sorocaba, por favor. Bom dia, meu nome é Hermógenes, eu estou desde 2012 na Unesp e conheço pelos colegas o histórico de luta de Sorocaba. É um campus pequeno, para quem não conhece. Quando a gente estava vindo, o nosso colega fez uma brincadeira que falou que o campo de futebol daqui é maior do que o campo de lá, né? Mas o movimento lá tem vigor, né? Tanto pela história, né, de desmando, quanto pelo pessoal que está lá mesmo, que quer ver a coisa mudar, a coisa andar. Esse ano, nós conseguimos fazer uma reunião com os professores, passar dados para eles fazerem análise de dados, conversarem entre eles e conversamos também com os alunos. É um grande avanço. Os professores há muito tempo não entravam nessa luta, mas eles não entraram em greve.
Lá a gente tem 50% dos funcionários em greve, a biblioteca não está funcionando e a informática não está funcionando. As outras partes, fora o administrativo, estão funcionando parcialmente, né? Tem mais ou menos um representante de cada setor e na nossa última assembleia a gente deliberou pela continuidade com mais vigor da greve. Tem mais alguma coisa? É isso aí. Pedimos um representante agora de Guaratinguetá. Bom dia a todos. Parabéns aí ao pessoal de Rio Claro, né, pela iniciativa. Muito importante, como o colega aqui já falou, essa reunião para a gente poder estar trocando experiências e informações verdadeiras, né? Tal de ouvir dizer é muito ruim. Bom, meu nome é Márcia, sou representante técnico-administrativo até o mês de fevereiro no CO e agora estou no CEP. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque no primeiro encontro que nós fizemos o ano passado, eu tive que repetir, como há várias oportunidades eu fiz isso, que Guará não fazia greve, né? E coloquei várias explicações em torno disso e, de uma certa forma, explicações que eu já estava me cansando de dar, porque eu gostaria de dar um prognóstico diferente e, infelizmente, não consegui, né? E hoje eu estou aqui no terceiro encontro, né, dando uma feliz notícia de que Guará hoje é uma unidade diferente, né? Vou usar aqui as palavras do meu colega Ademir, que na reunião do CAD fez lá uma brincadeira, né, dizendo que o 0% fez muito bem para Guará, né? Porque diante desse quadro, nós percebemos lá uma situação de revolta muito grande. E na semana anterior à semana em que nós começamos a greve, nós pudemos ver lá RH, CCI, biblioteca e o pessoal do STS, né? da saúde, totalmente paralisados, tudo, né? E a gente hoje encontra um quadro bem parecido com esse, né? O pessoal do Recursos Humanos, por conta de algumas pressões da administração e também por não terem entendido direito a greve, alguns voltaram a trabalhar, outros por conta de substituição também tiveram, como o colega falou ali, né, pressionados, porque a substituição gera, né, uma certa compensação financeira. Então, você terá desde que você trabalhe, né, saia da greve. E nós temos, então, biblioteca e STS só atendendo os casos mais urgentes, né? E STS também para cumprir aquilo que a lei manda, porque são coisas que precisam estar funcionando para esses casos, né? Saúde e segurança, pelo menos. Mas eles estão totalmente parados, inclusive os médicos, né? Dentista, o pessoal da enfermaria, todo mundo parado. E nós tivemos lá também uma adesão completa do CCI, que foi primordial, né? Nós, através desse movimento, a gente causou uma certa revolução lá dentro, porque muitas mães estiveram procurando a direção, inclusive para ver se havia possibilidade de que houvesse uma paralisação apenas parcial, né?
E elas então disseram, não, nós vamos parar 100%. Né? Estão mantendo até hoje, muito embora estejam recebendo bastante pressão, né, para que voltem a trabalhar. Mas a gente tem conversado bastante e isso tem gerado uma formação, né, bastante saudável, porque assuntos que a gente não tinha tido oportunidade nenhuma de conversar, né, principalmente na área de direitos e deveres, né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, isso muita coisa está sendo mudado hoje, porque a gente tem trazido o pessoal do Recursos Humanos, a gente tem trazido o pessoal mesmo, os nossos representantes, para fazerem colocações, né, para esses colegas. E assim a gente tem visto um crescimento de vontade de realmente fazer valer aquilo que lhes é de direito, não é? E que muitas vezes, por conta de só saberem das coisas através de corredor, de boato ou do ouvir dizer, então eles não sabiam, né, que poderiam estar solicitando várias coisas das quais eles já têm o direito, e por conta de supervisores que acham que alguns têm e outros não, né? Mas para poder dar satisfação para a direção, então hoje a Guará é uma unidade diferente daquela que nós fechamos o ano de 2013, graças a Deus, né? Então, se tem alguma coisa boa aí do 0% para Guará, foi essa mobilização, essa manifestação e essa vontade de querer ser pessoas diferentes, e hoje nós somos, graças a Deus. Que bom, né? É isso que eu tenho para dizer a respeito de Guará, e o posicionamento da unidade que se mantenha essa condição, né, de somente se fazer negociação com os benefícios, né, com a pauta específica após o dissídio, conforme a orientação do CRUESP. Então, esse é o nosso posicionamento. Perdão, do fórum, desculpa. Existe, assim, apenas uma observação, no sentido de que a gente tem feito lá um trabalho bastante intenso pela confiança, né, dos nossos servidores naquilo que os nossos representantes têm colocado para nós, mediante já esse investimento da reitoria através dos seus, né, dos diretores, em tentar tirar essa confiança principalmente do sindicato, né, por conta de desmobilizar as pessoas. Então, uma vez que você perde a sua confiança, não só no sindicato, mas também nas pessoas que nos representam, então é uma forma de estar minando, né, a unidade daqueles que se decidiram pela paralisação, né? E aí, então, a gente percebe que é uma forma, eles não estão conseguindo nos desestruturar, então eles estão fazendo algum tipo de investimento para tentar minar, né, essa unidade que a gente tem demonstrado até agora. Então, vamos sim fazer por merecer que a gente continue firme e forte nessa mobilização, para que a gente consiga realmente o nosso intuito, né? E eu tenho aqui uma observação minha, né? Que nós só não estamos melhores porque ainda somos muito desunidos. Porque nós ainda não fazemos por merecer aquilo que nós estamos merecer, não porque não merecemos, mas porque nós ainda não aprendemos a ser unidos o suficiente para conseguir aquilo que a gente está pleiteando. Agora um representante de Araraquara.
Bom dia a todos. Bom, lá em Araraquara, esse ano, nós tivemos uma situação, uma grata surpresa, embora o movimento também não é tão forte em termos de adesão. Perdão, meu nome é Eduardo, né? Ou Nascimento, como sou mais conhecido lá em Araraquara. Eu sou diretor de base lá da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e também sou membro do comando de greve da Letras também. Então, esse ano nós tivemos a grata surpresa que, após, a gente já estava encaminhando para a deliberação da greve, e na véspera da Assembleia de Deliberação, eu tive conhecimento de um e-mail de um servidor, por exemplo, que era da odontologia, que historicamente não adere aos movimentos, dizendo que não soube da informação, que não tomou conhecimento, né, que as assembleias ocorreram para deliberar sobre a greve. Bom, independente de questionar se realmente não teve conhecimento ou não, a gente pegou e falou, não, então que seja feita uma assembleia para poder deliberar, e assim foi feito no dia seguinte, e a greve foi deflagrada lá também, e hoje a odontologia é a unidade que está mais forte no movimento, né? Ela é a que tem um percentual maior. Hoje no campus nós temos 4 unidades, nós temos aproximadamente 150 servidores em greve, num universo de 700, né? E desses 150, a maior parte é da odontologia. Também tivemos a surpresa de que a química também, que nos últimos anos não estava, nos últimos movimentos não vinha aderindo, né? E também aderiu ao movimento. E aí tem todos esses cenários de pressão e circunstâncias também aconteceram especificamente na química, mas maior ou menor grau nas outras unidades também, e a gente vem conseguindo trazer o movimento até o momento. 10 dias depois, aproximadamente, da deliberação, uma semana, alguma coisa assim, depois do Alberto ter sido chamado, né, pela odontologia, no dia dessa reunião, o pessoal falou que o pessoal do CCI também estava, né, em cima do muro, né, vai, não vai. O Alberto foi até lá no período da tarde e logo na sequência tivemos também a grata surpresa de que o CCI aderiu, não 100%, mas em função da adesão eles resolveram fechar o CCI e desde então o CCI não vem funcionando. Também estamos tendo pressão, né? E lá tem uma coisa, pelo menos que ficou evidenciado pelas meninas, existe um medo por parte das ADIs, né? E isso a gente precisaria até ver, porque é uma coisa, o CCI foi uma conquista muito importante, né? Ao longo dos últimos, foi conquista de lutas anteriores aí, e que o receio delas é que o CCI, elas ouvem, né, a todo momento que o CCI vai fechar, né, porque o CCI é um peso para a universidade, porque é mais viável para a universidade pagar um auxílio creche um pouco melhor e abandonar o CCI. Então, por conta disso, elas ficam meio que reféns dessa situação. Então, fazer um trabalho nesse sentido também de conscientizar, até nós tivemos uma palestra de um professor, né, de direito lá nosso, e ele explicou que não é bem, assim, para isso acontecer tem que ser uma sucessão de acontecimentos praticamente impossíveis de ocorrerem, né, todos, para que isso venha efetivamente acontecer. Mas é importante a gente fazer um trabalho, até porque o CCI realmente é uma área estratégica para qualquer tipo de movimento que a gente venha fazer. Então hoje o cenário lá nosso é assim, a gente temos também essa fase, o momento crítico para nós vai ser o retorno das atividades. As meninas do CCI vão se reunir, já está naquela, né, de volta, não volta, porque elas temem que tenha um pouco mais de pressão dos pais.
inclusive que alguns falam que vai tirar as crianças do CCI e colocar em outras creches, e elas têm medo que, por esse motivo, se tiver uma redução do número de crianças, que alguma DI seja mandada embora. São coisas assim, simples, absurdas até, mas que para elas são muito importantes, que é importante estar bem forte esse tipo de informação para elas. Então elas têm esse receio de que, retornando em agosto, isso se acentue, esse cenário. Então seria interessante a gente está num processo de, tão logo elas retornem das férias, que a gente tem que fazer um trabalho bem forte para que elas não retornem. Da mesma forma, nós temos uma outra área lá que presta serviço para a comunidade, que também está nessa situação. Então hoje o cenário é esse. Muito obrigado. Chamamos agora um representante do IA de São Paulo. Bom dia para todos. Meu nome é Wagner, sou diretor de base do Instituto de Artes. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar que no Instituto de Artes é um campus que tem algumas particularidades que dificultam, às vezes, nosso trabalho. Por exemplo, é um campus pequeno, se for comparar com os outros, e a gente fica muito isolado por estar aqui em São Paulo sozinho ali, é mais difícil o contato com as outras faculdades. E nós temos um problema também de muitos funcionários antigos, Muitos funcionários já para se aposentar, então você nunca conta com esses funcionários no momento de greve. Eles preferem ficar naquela tipo, vocês vão lá, brigam, a gente acaba conseguindo as coisas que vocês conseguirem. Por outro lado, a gente sempre consegue no movimento quase as mesmas pessoas que tocam o movimento, e mesmo assim a gente ainda consegue ter uma adesão de 60%, 70% dos funcionários administrativos num universo de 110 funcionários. Esse ano estamos contando com a colaboração dos professores, que também não participam nunca das greves, mas esse ano acho que o 0% doeu no bolso deles também, Então todos os professores pararam também. E nós temos dificuldades porque esses funcionários, você consegue a adesão de 70% dos funcionários num primeiro momento. Tanto é que nós somos os primeiros a entrar nessa greve este ano. No dia 19, eu convoquei uma assembleia para colocar o indicativo de greve. Já colocaram na pauta a votação e foi aprovada a greve por unanimidade. Mas o que acontece? Você faz uma assembleia, tem 20 e poucos funcionários. Tem um funcionário nosso, colega meu de trabalho, eu sou um dos vigilantes, O colega simplesmente postou no Face, ele está lá tomando banho de rio, não sei aonde, tirando umas férias, ainda pôs no Facebook para a comunidade toda ver. Quer dizer, coisas desse tipo, estou de greve, tomando uma cervejinha dentro do rio, que legal. Mas, tirando esses problemas, no mais, o pessoal tem comparecido, sempre aquele mesmo grupo, é claro, mas a gente tem comparecido nos atos, e eu gostaria de colocar algumas coisas aqui que nos foram... Na última assembleia, nós tivemos algumas coisas aqui que talvez ajudassem um pouco a fortalecer. Por exemplo, nós temos um problema sério que é informações do sindicato. Por exemplo, a reitoria é rápida no gatilho. As informações sempre chegam, primeiro as informações da reitoria, e eles sempre passam da maneira que mais interessa, Isso às vezes faz o movimento enfraquecer. Por exemplo, esses casos da insalubridade, o problema. Para a gente, eles colocam como? Por exemplo, vou citar um problema. Eu sei que no sindicato está sendo discutido o dissídio para depois se discutir
a pauta específica, tipo vale alimentação, vale tudo isso, mas para nós como chega? Eles já mandam logo um comunicado dizendo: estamos oferecendo vale alimentação, mas o Sintunesp se nega a negociar. Então, para o pessoal que fica, é isso. Então, o que eu queria propor é que essas informações fossem rápidas e chegassem para nós, para a gente colocar primeiro, que depois que a reitoria põe da maneira deles, fica difícil você colocar na cabeça das pessoas que não é daquele jeito. A impressão que dá é que tudo que a reitoria fala é verdade e que os outros falam não é a verdade, né? Uma maneira também que eu gostaria que talvez o sindicato estivesse mais presente, em especial no Instituto de Artes, para orientar as pessoas, esclarecer sobre a importância do movimento grevista e do fortalecimento da comunidade. Que o pessoal sempre fica ali. Eu estou servindo agora no momento de bucha de canhão, né? Porque tudo que acontece, até quem não participa da greve se acha no direito de chegar e falar: esse sindicato não faz nada. O que está acontecendo? O que aconteceu no ato? Eu fui obrigado a ser mal criado com uma pessoa. Eu falei: você quer saber o que aconteceu? Compareça, participe. Eu não vou fazer relatório para você do que tem acontecido nos atos. Compareça aos atos. Quer dizer, muitos não estão em greve, se aproveitam da greve para ficar em casa e ainda querem um relatório depois do que está acontecendo, né? Diz que é papel do sindicato informá-los. Uma outra proposta seria sempre que tem essas reuniões do Fórum das 6, eles ficam muito preocupados com o que acontece, com o que é discutido na íntegra, tipo um relatório mais detalhado. Porque quando eles veem só os tópicos, eles acham que não foi discutido nada. Eu falei: mas só isso tem de informação? Eu falei: só isso que interessa, pelo menos, né? Mas é assim que funciona. E, bom, quanto ao movimento, contando com as dificuldades que eu já falei, nós temos uma dificuldade que não sei se seria possível, depois de eu conversar com alguém aqui, de unificar esse movimento. Porque a gente tem que olhar sempre no que aparece do Sintunesp para saber o que está acontecendo numa faculdade, em outra, na outra, e na realidade fica difícil de saber, né? A gente precisa ter um contato mais, mesmo por telefone ou por e-mail, dos comandos de greve, que a gente nunca sabe a real situação que está as outras comunidades da Unesp, né? E a gente fica muito isolado ali, acaba o pessoal não acreditando no movimento, porque eles começam a avaliar o movimento pelo que eles veem dentro do Instituto de Artes, né? Pedimos que o Iá conclua. Então, acho que de mais geral o que eu precisava era isso mesmo. E uma informação que o pessoal cobra muito é saber qual a situação atual do grupo criado para trabalhos relacionados ao plano de carreira. Isso depois acho que eu converso. No geral é só isso. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu faço uma consulta a todos vocês, por causa do horário estar um pouquinho adiantado, o horário de almoço. A gente vai passar a palavra para o representante dos alunos, né, do campus de Araraquara, porque eles têm que ir embora às 13 horas no máximo, né, já tem compromisso. E em seguida a gente está pensando em dividir, retomar após o almoço com os outros campos, as outras representações, ou dar sequência, encerrar por volta do 12h40, pelos meus cálculos aqui, e retomar depois das 13h40. O que vocês... Segunda parte, tá? Então, o pessoal, os alunos... Alô? Então, na verdade, o nosso informe é sobre o aluno de economia, Guilherme, do campus de Araraquara. Rapidinho, só para fazer esse resgate do que a gente fez no estudantil. A gente sofreu um ataque das questões de permanência, extensão, principalmente,
deliberamos na Assembleia Estudantil de fazer greve e ocupação da diretoria. Depois de intransigência nas negociações, a gente foi reintegrado, né? A diretoria mandou a Polícia Militar tirar a gente da ocupação, reintegrou o processo de reintegração de posse. E aí a gente está nesse processo hoje, de um grupo que acabou de ser reintegrado, está fragilizado, pequeno de estudantes, mas que está disposto à luta. E a gente participou de uma plenária estudantil esse final de semana, plenária estudantil estadual esse final de semana em Marília, para discutir o balanço da greve em todos os campos, né, estadualmente, para tirar novas orientações do que a gente vai fazer nesse período, onde a gente tem as questões de repressão latente no estudantil e uma greve dos trabalhadores que ainda está em luta e ainda avança. Basicamente, a gente fez nessa plenária o balanço da greve e tirou reorientações para o movimento estudantil. E a gente centra em duas questões. A aliança com os funcionários que estão em greve. Então, a gente, lá em Araraquara, está tentando rearticular o movimento estudantil, por menor que esteja, mais fragilizado que esteja, para compor as atividades com o funcionário, para a gente conseguir uma unidade contra essa diretoria e essa reitoria que é intransigente com a gente, tanto no estudantil quanto nas questões dos funcionários. E aí a questão da repressão, que é bem latente da gente, o Gustavo vai concluir a fala. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou aluno de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Eu queria saudar o encontro de vocês. A gente que é da Unesp, que é um campus de uma universidade descentralizada, sabe da dificuldade, da importância da gente se encontrar e repassar informes e constituir ações conjuntas para ganhar força, né? Eu queria colocar aqui um pouco as questões em torno de como têm se dado os processos repressivos no estado de São Paulo, mas especificamente como esses processos têm se dado dentro da universidade, dentro da Unesp, né? No dia 20 de junho de 2007, pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, desde o fim da ditadura militar, houve a entrada da polícia militar para resolver uma questão política interna na Unesp de Araraquara, que culminou na reintegração de posse da direção, que estava ocupada na deliberação de assembleia legítima do segmento dos alunos, e na prisão de mais de 120 alunos, expulsões posteriores, né? Coincidentemente, 7 anos depois, esse ano, dia 20 de junho de 2014, novamente nós fomos reintegrados, foram 15 alunos presos, estão sendo abertos 21 processos de sindicância, estamos correndo sérios riscos de expulsão, uma coação moral bem forte em relação por parte da direção, né? E a gente entende que esse processo de repressão não é um processo isolado, mesmo Araraquara sendo referência em tratar questões políticas internas com sindicâncias, agora mais recentemente com processos na justiça comum contra alunos que se colocam contrários à direção, né? Mas que esse processo de militarização e de resolução dos processos de luta dentro da universidade tem se intensificado a cada dia, né? Em 2011, a reitoria da USP firmou um acordo com a Polícia Militar de entrada da Polícia Militar dentro da USP, que culminou com uma ocupação da reitoria com 47 presos, que até hoje estão respondendo em processo judicial, né? Nesse momento, São Paulo tem 42 metroviários que se colocaram numa greve histórica de 5 dias demitidos. Tem o companheiro Hideki, que era funcionário do Simpusp, estava na ocupação de 2011 contra a entrada da Polícia Militar na USP, e foi preso, e então forjaram explosivos na bolsa dele para tentar colocá-lo enquanto uma suposta liderança dos movimentos